Oração poderosa para atrair dinheiro e quebrar toda maldição financeira. Urgente. Você já se pegou se perguntando por que o dinheiro parece sempre escorrer pelos seus dedos, mesmo quando você faz tudo certo, trabalha duro e se dedica de verdade? Sabe aquela sensação de estar preso em um ciclo onde nada muda, onde as contas se acumulam e as oportunidades simplesmente não aparecem? Não é só você. Muitas pessoas vivem exatamente essa luta silenciosa, sentindo que há algo invisível segurando suas conquistas, bloqueando suas tentativas de crescer e conquistar uma vida de prosperidade. Às vezes, o peso é tão grande que começa a afetar não apenas o bolso, mas o ânimo, a autoestima e até a fé. Mas hoje, tudo isso pode começar a mudar. Imagine por um instante poder romper com todos os padrões que te prendem à escassez, abrir caminhos que estavam fechados há anos, experimentar uma transformação não só financeira, mas espiritual. Há momentos em que uma simples decisão de buscar a Deus com profundidade pode ser o divisor de águas entre continuar parado ou viver um novo tempo. E é exatamente isso que vamos fazer juntos agora. Vamos enfrentar esse ciclo de limitações, de dívidas, de medo do futuro, de sensação de fracasso. Vamos juntos quebrar toda a maldição financeira, derrubar cada barreira espiritual que trava sua vida e ativar com fé e coragem uma nova realidade de prosperidade. Você pode estar pensando, será mesmo possível? E eu te digo, é. Não importa quantas vezes você já tentou e falhou, quantas portas se fecharam ou quanto tempo passou esperando um milagre. Hoje, Deus quer te conduzir a um tempo novo, de recomeço, restauração e crescimento. Se você sente que chegou a hora de dar um basta em tudo que te impede de avançar, fica comigo até o fim deste vídeo. Aqui, vamos acessar segredos espirituais pouco falados, baseados na Palavra de Deus, que tem o poder de libertar sua mente, seu coração e suas finanças. Não se trata de promessas vazias, mas de princípios espirituais que já transformaram a vida de milhares de pessoas. Prepare seu coração, abra sua mente e esteja pronto para viver uma experiência profunda de conexão com Deus e com a verdadeira prosperidade. Explicação sobre bloqueios espirituais. Existe algo sobre prosperidade que poucos têm coragem de dizer. Muitas pessoas acreditam que basta trabalhar mais, buscar cursos, estudar sobre finanças, seguir dicas de planejamento. Claro, tudo isso é válido, mas quando parece que nada resolve, talvez a raiz do problema esteja além do que se vê. O mundo espiritual é real. Forças invisíveis agem diariamente ao nosso redor, influenciando resultados, emoções e caminhos. Você já percebeu que existem famílias inteiras que lutam por anos e, por mais que mudem de cidade, de emprego ou até mesmo de ambiente, continuam enfrentando as mesmas limitações financeiras, dívidas repetidas, perdas inesperadas e obstáculos que ninguém consegue explicar? Não é coincidência, é padrão espiritual. Muitas dessas barreiras vêm de maldições lançadas, seja por palavras negativas, inveja, pactos inconscientes ou até por erros e pecados de gerações passadas. Existe inveja de pessoas próximas, existe a autossabotagem enraizada, existem palavras que ouvimos desde criança que nos fazem crer que dinheiro é sofrimento, pecado ou motivo de separação. Tudo isso vai se acumulando como uma camada escura, travando oportunidades, fechando portas e minando o ânimo para lutar. Talvez você até já tenha sentido um peso diferente, um cansaço que não tem explicação, um sentimento de que algo sempre te impede de prosperar no último instante. Reconhecer a existência desses bloqueios espirituais é o primeiro passo para a libertação. Você não está sendo vítima do acaso, nem nasceu para viver de cabeça baixa, contando moedas ou dependendo de milagres de última hora para sobreviver.
Deus não te criou para a miséria, mas para viver como filho amado, herdeiro de promessas e participante de bênçãos. Hoje você vai aprender a identificar, combater e quebrar essas correntes invisíveis. Nada do que foi lançado contra a sua vida, sua família ou seu trabalho vai resistir ao poder da fé quando colocada em ação. A partir desse entendimento, tudo pode mudar. Fique atento, pois já vamos entrar em oração. Oração poderosa para atrair dinheiro e quebrar maldição. Agora é o momento de agir com fé e coração aberto. Feche os olhos, se puder, e permita que cada palavra ecoe dentro de você. Inspire fundo, sinta o ambiente se acalmar e lembre-se de tudo aquilo que te trouxe até aqui. As lutas, as angústias, os sonhos ainda não realizados, as vezes em que se sentiu injustiçado ou preso. Agora, libere tudo isso para Deus. Repita comigo, em voz alta ou mentalmente, o que for mais confortável, mas declare com intenção verdadeira. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença. Em primeiro lugar, agradeço por cada dia de vida, por cada oportunidade, pelo sustento que nunca faltou, mesmo nos momentos mais difíceis. Te agradeço porque até aqui o Senhor me guardou, me protegeu e me permitiu chegar até este momento de busca sincera pela transformação. Senhor, reconheço que há coisas que fogem ao meu controle, padrões de escassez que insistem em voltar, situações que parecem não ter saída. Por isso eu peço, se existe qualquer tipo de maldição financeira sobre minha vida, minha família, minha casa, que seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Toda palavra negativa, todo voto de fracasso, toda inveja, todo espírito de escassez, miséria, dívida ou limitação, caia por terra agora. Nada disso terá mais autoridade sobre mim. Senhor, liberta meu coração de qualquer crença limitante que me impede de prosperar. Tira da minha mente toda mentira que me faz acreditar que não sou digno de abundância. Que o Senhor abra meus olhos para as oportunidades, fortaleça minhas mãos para o trabalho honesto, me dê sabedoria para administrar cada recurso e, principalmente, me ensine a confiar na provisão que vem do alto. Peço que todo ciclo de derrota seja encerrado e um novo ciclo de prosperidade, crescimento e bênçãos se inicie em minha vida hoje. Que portas se abram, que clientes venham, que ideias frutifiquem, que a paz financeira tome conta do meu lar. Senhor, eu consagro meus sonhos, meus talentos, minha profissão, meu negócio, meu emprego, tudo o que faço para tuas mãos. Que a partir de agora, cada área da minha vida seja tocada pela tua graça, que nada e nem ninguém possa impedir a manifestação da prosperidade sobre mim. Eu creio, declaro e recebo essa vitória pela fé, em nome de Jesus. Amém. Respire fundo novamente, sinta a leveza chegando. Se puder, repita essa oração durante 7 dias seguidos e observe como Deus age nos detalhes. E agora, se essa oração falou ao seu coração, fique comigo, porque há passos importantes que vão potencializar ainda mais sua prosperidade. Se essa oração ressoou dentro de você, não guarde apenas para si. Quando declaramos bênçãos, não só ativamos a prosperidade em nossa vida, mas multiplicamos esse poder para outras pessoas que também precisam de um recomeço. Por isso, escreva agora mesmo nos comentários: "Eu recebo", ou compartilhe como está se sentindo após essa oração. Não subestime o poder do testemunho. A cada declaração de fé registrada, mais portas são abertas, mais pessoas são alcançadas e uma corrente de milagres começa a se formar, atravessando barreiras que antes pareciam impossíveis. Além de comentar, compartilhe este vídeo com alguém que está passando por dificuldades financeiras, que precisa de esperança, que já tentou de tudo e por dentro sente que só um mover de Deus pode mudar a realidade.
Essa simples atitude pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Você nunca sabe a força de uma palavra ou de um conteúdo inspirado por Deus até ver o resultado acontecer no outro. Muitas histórias de prosperidade começam justamente quando uma pessoa decide dividir aquilo que está recebendo. Não pare por aqui. O que você aprendeu até agora é apenas o início. Permaneça comigo, porque nos próximos minutos você vai aprender como ativar ainda mais bênçãos, identificar bloqueios emocionais ocultos e descobrir exemplos bíblicos que vão acender sua fé para o impossível. Tudo o que você precisa para construir uma nova história financeira já está disponível, só falta agir. Continue comigo. Limpeza de sentimentos e perdão. Agora que você já se colocou diante de Deus em oração, chegou a hora de olhar para dentro, com sinceridade e coragem. Muitas vezes, não são apenas fatores externos ou espirituais que travam a prosperidade, mas sentimentos guardados, mágoas antigas, culpas, raivas e até ressentimentos de pessoas próximas ou de situações que marcaram a sua trajetória. Esses sentimentos acumulados funcionam como bloqueios, impedindo que a energia da abundância flua livremente em sua vida. Liberar perdão não é sinal de fraqueza, é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Respire fundo, silencie a mente e, sem medo, pense em pessoas, situações ou até em você mesmo que precisam ser perdoados. Talvez tenha raiva de alguém que te prejudicou financeiramente, ressentimento de parentes que nunca acreditaram em você, ou até culpa por escolhas que não deram certo no passado. Tudo isso precisa ser entregue agora nas mãos de Deus. Imagine cada peso sendo colocado diante do altar. Peça ao Senhor que lave sua alma, que limpe sua memória emocional, que libere cada amarra invisível. Declare: Senhor, eu libero o perdão a todos que me magoaram e também me perdoo pelos erros do passado. Que nenhuma raiz de amargura permaneça em mim, que eu seja livre para viver o novo. Enquanto você faz essa entrega, sinta o alívio tomando conta do seu corpo. O perdão é como abrir uma janela numa sala escura. A luz entra, o ar se renova, o ambiente muda. Você percebe que não precisa mais carregar sozinha a bagagem do passado. Deus renova as forças e restitui a paz. E toda prosperidade começa de verdade quando o coração está limpo, leve e pronto para receber o que vem do alto. Se permita esse presente, pois o melhor ainda está por vir. Jó, da escassez à dupla prosperidade. Na história de Jó, encontramos um dos maiores exemplos de superação e fé diante da perda e da escassez. Jó era um homem íntegro, correto, respeitado por todos, com família unida e muitos bens. De um dia para o outro, perdeu absolutamente tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde e a paz. Aquilo que parecia impossível de piorar, piorou. Jó foi julgado por amigos, desprezado por quem mais confiava, sentiu dores profundas no corpo e na alma e chegou a pensar que a vida não fazia mais sentido. Mesmo assim, ele não abandonou a fé. Jó questionou, chorou, mas nunca deixou de se colocar diante de Deus, mesmo sem entender o motivo das perdas. Durante esse período sombrio, Jó fez algo que muitos não percebem. Ele orou não apenas por si mesmo, mas por seus amigos, por aqueles que o criticaram e duvidaram da sua fé. Esse ato de humildade e perdão tocou o coração de Deus de maneira única, e foi justamente nesse momento, quando Jó intercedeu pelos outros, que Deus mudou a sorte dele. Está escrito em Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. O mais marcante nesta história não é a quantidade de bens ou riquezas recuperadas, mas a restauração completa da esperança, da dignidade e da vida. Jó experimentou o dobro da prosperidade porque se manteve firme, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário.
Sua vitória foi resultado de um processo de entrega, confiança e obediência, mostrando que Deus honra aqueles que permanecem fiéis em qualquer circunstância. Se você se vê numa situação sem saída, lembre-se de Jó. A resposta de Deus pode vir de onde você menos espera, e o tempo de escassez não é o seu destino final. Ao longo das Escrituras, Deus revelou seu poder transformador em momentos de escassez, mostrando que, para quem confia e age com fé, sempre existe uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. Um desses relatos é o da viúva de Sarepta, uma mulher que estava prestes a morrer de fome com seu filho porque só lhe restava um punhado de farinha e um pouco de azeite. Foi então que o profeta Elias apareceu e pediu justamente aquele último alimento. Parece absurdo, mas ela escolheu obedecer à direção de Deus, entregando o pouco que tinha. O resultado foi um milagre. Nem a farinha nem o azeite acabaram durante todo o período de seca. Aquilo que seria a última refeição se transformou em provisão contínua, mostrando que a fé desbloqueia recursos onde o olhar humano só vê fim. Outro exemplo é o da viúva do profeta, descrito em 2 Reis 4. Endividada, prestes a perder os filhos como escravos, ela buscou ajuda junto ao profeta Eliseu. O conselho foi simples: recolher vasilhas vazias, fechar a porta e derramar o pouco azeite que ainda possuía. Enquanto obedecia, o azeite foi se multiplicando até que todas as vasilhas estivessem cheias. Com a venda do azeite, quitou todas as dívidas e ainda teve o suficiente para viver. Esse relato evidencia que Deus não apenas resolve o problema imediato, mas gera abundância que ultrapassa a necessidade do momento. José do Egito traz outro testemunho de reviravolta. Vendido como escravo, depois acusado injustamente e lançado na prisão, José parecia destinado ao fracasso. No entanto, manteve sua fidelidade, sua integridade e sua esperança no Senhor. Deus lhe concedeu sabedoria para interpretar sonhos e administrar recursos, e assim José foi exaltado de prisioneiro a governador do Egito, salvando nações inteiras da fome. Essas histórias não são contos de fadas, são registros de que o mesmo Deus que operou na vida desses personagens está disponível para agir na sua vida hoje. Abertura de caminhos. Agora, permita-se viver um momento de profunda conexão espiritual. Feche os olhos, respire lentamente e se concentre apenas no som da sua respiração. Imagine-se em pé, à frente de um portão grande, feito de ouro e luz, que representa todas as oportunidades, portas e caminhos de prosperidade que Deus tem para você. Por muito tempo, talvez esse portão tenha parecido trancado, pesado, distante dos seus sonhos. Mas hoje, pela fé, visualize uma chave dourada nas suas mãos, símbolo do poder de Deus agindo em seu favor. Você se aproxima desse portão e, com confiança, insere a chave e gira. Sinta a energia se movimentando, sinta o portão se abrindo devagar, revelando um caminho iluminado, repleto de oportunidades, pessoas que querem te abençoar, clientes, propostas, ideias criativas e soluções que você jamais imaginou. Caminhe por esse novo caminho com passos firmes, sentindo cada bloqueio do passado ficando para trás, como se fossem correntes caindo ao chão. Veja as bênçãos fluindo em direção à sua vida, contas sendo pagas, dívidas resolvidas, sua casa sendo preenchida por alegria, segurança e paz. Sinta o ambiente se tornar leve, como se todo o peso finalmente tivesse sido retirado dos seus ombros. Essa visualização é mais do que uma técnica. É um exercício de fé que fortalece sua mente e abre espaço para que Deus traga respostas concretas. Permita-se imaginar a prosperidade chegando de diferentes formas, pessoas lembrando de você para boas oportunidades, portas se abrindo sem explicação lógica. Não apresse esse momento, sinta cada detalhe, declare no seu interior:
Eu aceito todos os caminhos de prosperidade que Deus tem para mim. Ao final, abra os olhos devagar e traga essa leveza para o seu dia. Volte a este exercício sempre que sentir medo, dúvida ou bloqueio, pois visualizar o milagre é o primeiro passo para vivê-lo na prática. Bênção sobre objetos de prosperidade. Agora é hora de agir de forma simbólica, trazendo o mundo espiritual para o concreto do seu dia a dia. Pegue sua carteira, suas chaves, um objeto que represente o seu trabalho, seu caderno de sonhos ou até mesmo um contrato que está esperando resposta. Coloque este objeto em suas mãos ou sobre a mesa à sua frente. Olhe para ele como quem olha para uma ferramenta de bênção, não de preocupação. Se desejar, coloque a mão sobre ele e feche os olhos mais uma vez. Ore comigo, Senhor Deus, fonte de toda provisão e riqueza, consagro agora este objeto diante da tua presença. Peço que todo dinheiro, todo recurso, toda oportunidade que passar por estas mãos, por esta carteira, por estes contratos, seja abençoado e multiplicado segundo tua vontade. Peço que retires todo peso, todo medo, toda energia negativa, toda palavra contrária lançada contra a minha vida financeira. Que nada e ninguém possa reter aquilo que o Senhor já liberou em meu favor. Que este objeto represente não apenas aquilo que eu conquistei, mas também aquilo que está por vir. Que a partir de hoje, ao tocar minha carteira, minhas chaves, meus projetos, eu me lembre de que sou filho do Deus que supre todas as necessidades, que abre portas onde não existem paredes, que realiza sonhos impossíveis. Senhor, abençoa cada detalhe da minha vida financeira, afasta o desperdício, a escassez, a confusão e traga ordem, prosperidade, direção e abundância. Que eu saiba usar tudo que receber com sabedoria, generosidade e responsabilidade. E que o testemunho das tuas bênçãos inspire outros a confiarem em ti. Ao abrir os olhos, sinta a certeza de que tudo que está em suas mãos foi tocado pela bênção de Deus. Toda vez que usar ou carregar esse objeto, lembre-se, você carrega consigo a promessa de prosperidade e proteção. Afirmação de prosperidade. Neste momento, vamos unir nossa fé em uma declaração poderosa. Existe algo extraordinário quando várias pessoas se unem com o mesmo propósito, mesmo que à distância. Cada palavra, cada afirmação verbalizada com sinceridade, potencializa a energia espiritual e cria uma corrente de bênçãos que atravessa barreiras invisíveis. Agora, escreva nos comentários: eu aceito a prosperidade. Não é apenas uma frase solta, mas um ato de concordância com a abundância que Deus já preparou para a sua vida. Ao fazer isso, você não só está declarando ao mundo espiritual, que se posiciona como herdeiro das promessas divinas, mas também inspira outros a romperem com a dúvida e o medo. Toda vez que alguém escreve, lê ou repete essa afirmação, fortalece a própria fé e amplia o alcance do milagre. Imagine centenas, milhares de pessoas declarando juntas: eu aceito a prosperidade. Visualize como essa corrente pode transformar realidades, derrubar muralhas e romper limitações. Essa corrente de fé não é superstição, é um exercício de confiança na palavra e de ativação espiritual. Quando você verbaliza algo alinhado com o coração de Deus, portas se abrem, situações mudam e o impossível começa a acontecer. A bênção coletiva tem poder de acelerar processos, unir histórias e gerar testemunhos que vão muito além da sua própria vida. Não subestime o impacto de uma declaração de fé, principalmente quando ela se soma à de tantos outros que acreditam junto com você. Se ainda não escreveu, faça isso agora mesmo. Este é o seu ato público de concordância com a prosperidade. Desafio de 7 dias. Chegou a hora de dar um passo além. Tudo que você viveu até aqui,
A oração, as reflexões, as visualizações, a declaração de fé é a base para um compromisso prático, simples e profundamente transformador. O desafio que te proponho agora é o compromisso de fazer essa oração de prosperidade, com sinceridade e entrega, durante 7 dias seguidos. Isso não é uma superstição, nem um ritual vazio, mas uma jornada de fé contínua, onde cada dia será uma semente lançada no solo fértil do seu coração e da sua vida. Por que 7 dias? Porque 7, nas Escrituras, representa um ciclo completo, tempo de criação, perfeição, renovação. Durante 7 dias, Deus criou todas as coisas, e ao 7º dia, descansou. 7 simboliza passagem, virada de estação, fechamento de ciclos antigos e abertura de novos caminhos. O propósito aqui é levar você a experimentar uma disciplina espiritual, um exercício de constância diante de Deus. Cada dia, ao repetir a oração com o mesmo foco, o mesmo desejo de romper bloqueios e receber bênçãos, você fortalece sua mente, seu espírito e sua fé. Talvez você já tenha tentado mudar sua vida financeira várias vezes, com diferentes métodos, mas nunca com a perseverança necessária para romper as barreiras espirituais mais profundas. Por isso, esse desafio vai além do simples ato de orar. É um exercício de decisão, de não desistir, de manter a esperança acesa mesmo quando as circunstâncias não mudam de imediato. Há poder na perseverança, porque ela revela o quanto você realmente quer a transformação. Deus honra quem insiste, quem busca, quem não recua diante dos obstáculos. Durante esses 7 dias, enfrente a tentação de desistir, de se distrair, de deixar para amanhã. Separe um horário específico, pode ser pela manhã, ao acordar ou à noite, antes de dormir, e faça desse momento um encontro sagrado entre você e Deus. Feche os olhos, leia ou declare a oração com convicção. Imagine as portas se abrindo, visualize o dinheiro fluindo, sinta os bloqueios sendo destruídos pelo poder da fé. Use esse tempo para agradecer o que já tem, pedir direção, entregar preocupações, liberar perdão, fortalecer a esperança e declarar que sua história está sendo reescrita pelo Senhor. Anote as mudanças que perceber, por menores que sejam. Às vezes, o milagre começa em detalhes. Um telefonema inesperado, um convite para trabalho, uma dívida renegociada, uma ideia criativa que surge do nada, uma venda concretizada, uma resposta positiva. Outras vezes, a transformação é interna. A paz retorna, a ansiedade diminui, a autoconfiança cresce, o medo dá lugar à coragem, a esperança se renova. Reconheça cada sinal, cada avanço, e saiba que o processo espiritual pode ser silencioso, mas nunca é em vão. O importante é não parar, não retroceder, não se entregar à incredulidade. Ao final dos 7 dias, volte aqui neste vídeo e compartilhe seu testemunho nos comentários. Conte o que mudou, o que sentiu, que sinais percebeu. Não importa se o resultado foi pequeno ou grande. O que conta é a sua fidelidade e o seu reconhecimento do agir de Deus. Seu testemunho é a semente que vai inspirar outras pessoas, que talvez estejam desanimadas, sem esperança, duvidando de si mesmas ou até da existência de milagres. A corrente de milagres cresce a cada história real compartilhada, a cada declaração de fé confirmada na prática. Se durante o desafio você passar por momentos de dificuldade, de dúvida ou de cansaço, lembre-se de tudo o que ouviu aqui. Volte à oração, releia as promessas, faça a visualização guiada, renove sua entrega. Deus não se impressiona com performance, mas com sinceridade e constância. Não tenha vergonha de recomeçar se algum dia falhar. O que importa é continuar em frente, sabendo que o céu nunca fecha as portas para quem persevera. Ao compartilhar seu testemunho, seja detalhista. Explique como se sentiu, quais foram as respostas que chegaram, como Deus falou ao seu coração
que milagres aconteceram. Seu relato pode ser exatamente o que outro irmão ou irmã precisa ouvir para acreditar novamente, para retomar a fé, para dar o próximo passo. Você se torna parte ativa de uma corrente que multiplica bênçãos e cria uma comunidade forte, onde ninguém caminha sozinho. Se possível, desafie outras pessoas a fazerem o mesmo. Compartilhe este desafio com amigos, familiares, colegas de trabalho. Convide-os a também orar por 7 dias, a declarar prosperidade sobre a própria vida e a compartilhar seus testemunhos. Juntos, vocês criam uma onda de transformação que pode atravessar gerações, desfazer pactos negativos antigos, restaurar famílias e renovar destinos. Abrace esse desafio com coragem e esperança. A cada dia, confie que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Celebre cada vitória e persevere mesmo diante das resistências. O ciclo de 7 dias pode ser o início de uma nova fase, o renascer de uma nova história financeira e espiritual. O impossível começa a acontecer quando você se recusa a desistir. Sua vitória é também vitória de muitos outros. Chegamos ao fim dessa poderosa jornada, mas a transformação que começou em sua vida está apenas no início. Talvez você ainda esteja sentindo as emoções à flor da pele, ou talvez esteja em silêncio, refletindo sobre tudo o que ouviu, orou e visualizou aqui. O que importa é que nenhuma palavra, nenhuma oração e nenhuma semente de fé lançada neste momento será em vão. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu, e se você chegou até aqui, não foi por acaso. O desejo de mudança já era a resposta de Deus ao seu clamor muito antes de você dar o play neste vídeo. A partir de agora, lembre-se diariamente que prosperidade não é só uma questão de dinheiro entrando na conta, mas sim de liberdade interior, paz de espírito, capacidade de enxergar oportunidades e coragem para agir. A verdadeira riqueza começa quando você entende que o valor da sua vida não depende do saldo bancário, mas da sua identidade como filho ou filha amada de Deus. O dinheiro é importante, claro. Ele permite realizar sonhos, pagar contas, ajudar a família, semear em outras vidas. Mas ele não é o fim, é um instrumento. E nas mãos certas, abençoadas e guiadas pelo Senhor, multiplica, abençoa e faz diferença não apenas em você, mas em todos ao seu redor. Neste canal, você encontra mais do que vídeos. Aqui existe uma família espiritual, formada por pessoas comuns que decidiram não aceitar o rótulo de fracasso, não se conformar com a escassez e buscaram transformação verdadeira. Cada oração, cada reflexão, cada ensinamento compartilhado tem o objetivo de levantar uma geração de vencedores, de homens e mulheres que creem que Deus pode e quer fazer coisas grandes. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se agora mesmo no canal. Isso é mais do que um clique, é um passo de fé, um posicionamento diante do mundo espiritual, uma declaração de que você faz parte dessa corrente do bem. Ative o sininho para ser avisado sempre que novos conteúdos forem publicados. Não dependa da sorte para receber as próximas orações, ensinos e mensagens que podem destravar ainda mais áreas da sua vida. Muitas vezes é justamente aquela mensagem recebida no dia certo, no momento certo, que faz toda a diferença entre desistir e persistir, entre cair e se levantar. Deixe também o seu comentário, contando o que mais te marcou nesse vídeo, o que você sentiu ao fazer a oração, que parte do conteúdo falou mais forte ao seu coração. Seus relatos são fonte de encorajamento para outros que vão passar por aqui, às vezes em busca de um milagre, de uma palavra de esperança, de uma resposta urgente de Deus.
Não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama, pessoas que talvez estejam lutando em silêncio contra dívidas, preocupações, sentimentos de incapacidade ou até vergonha por não conseguir prosperar. Às vezes, é uma simples mensagem, um link, uma palavra amiga que Deus usa para transformar destinos. Seja canal de bênção na vida de alguém. Cada compartilhamento não é apenas estatística, é uma semente plantada em solo fértil, pronta para gerar frutos de vitória em outros corações. Continue acompanhando o canal, porque aqui você sempre terá acesso a orações exclusivas, princípios de prosperidade segundo a Bíblia, dicas práticas de organização financeira e estratégias espirituais para fortalecer sua caminhada diária. O próximo vídeo já está pronto para te conduzir ainda mais longe. Basta clicar e seguir avançando. Lembre-se, toda mudança começa dentro, mas se consolida com ação. Não pare agora. Não volte ao ciclo antigo. Não aceite menos do que Deus preparou para você. Aqui você será lembrado todas as vezes que precisar de que a esperança existe, de que milagres ainda acontecem e de que você não está sozinho. Não permita que as lutas ou os desafios do dia a dia apaguem a chama da sua fé. Sempre que sentir que está desanimando, volte a este vídeo, releia os comentários, faça novamente a oração e se alimente da presença de Deus. Celebre cada conquista, por menor que seja, porque o caminho da prosperidade é feito de passos firmes e de decisões diárias de confiar, agir e agradecer. Que a bênção do Senhor permaneça sobre você, sua casa, sua família e sobre tudo o que você fizer. Que portas se abram, que oportunidades surjam, que a sabedoria te acompanhe e que nunca te falte coragem para recomeçar. Guarde esta verdade. Quem caminha com Deus pode até passar por desertos, mas nunca morre de sede. Caminhe sempre com fé, com ousadia, com humildade e com gratidão. Sua vida nunca mais será a mesma, porque o favor do Altíssimo está sobre você. Se prepare para novos conteúdos, novas experiências e novos milagres. Deus te abençoe poderosamente.